Vamos dar início ao nosso estudo com uma oração. Irmão Sebastião. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui a fim de aprendermos a Tua Palavra. Inspira, abençoa, agracia o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos prosseguir o nosso estudo. Vamos ver se a gente acaba o Acabe hoje, né? Acho que hoje acaba. Vamos, Tá nós precisando, precisamos para a gente ir para outro rei. E nós vamos, então, estávamos no capítulo 22, agora de primeiro livro dos reis. Vamos encontrar o rei Acabe 3 anos depois que não havia mais guerra entre a Síria e Israel. Então, depois que Acabe foi advertido, né, pelo profeta Elias, ele se humilhou pela metade, né, dizemos assim, e foi dito que o fim dele não se daria, se daria daquele jeito, mas ele não veria o fim da casa dele, o fim da dinastia dele. Passam-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, nós vamos ter uma nova guerra, mais uma vez, uma guerra de conquista, uma guerra de iniciativa de Israel. Lembra que a gente estudou, quando a gente começou a fazer esse estudo dos reis de Israel e de Judá, nós vimos que toda a guerra de conquista nunca foi apoiada por Deus. Né? Toda a guerra de conquista, embora, se fosse aqui, uma reconquista. Né? Porque Ramote de Gileade é uma cidade que Deus havia dado para Israel, mas que eles tinham perdido justamente por causa das guerras com as sírias, com a desobediência com Deus. Mas aí então Acabe resolve retomar esta cidade. E para isso ele urdiu um plano adredemente preparado. Por quê? Porque isso já estava na cabeça dele e ele traz Josafá, com quem ele tinha feito aliança, ele traz Josafá com esse intuito mesmo. Né? Então ele convida Josafá vai fazer uma visita de estado lá em Samaria, né? Então Josafá vai e nesta ida, quando Josafá vai até Samaria, convite do rei Acabe, Acabe propõe que eles façam guerra para retomar Ramote de Gileade da Síria. E aí o que acontece então, irmão Arthur? Acontece o seguinte. Bom, primeiro, a questão de Josafá ter ido até lá. Não é dito a razão pela qual Josafá foi até lá. Depois você me corrige se eu estiver errado. Simplesmente é dito o seguinte, que ele foi ter com Acabe. Josafá, rei de Judá, foi ter Por isso que eu falei que era uma visita de estado. Quer dizer, ele foi convidado para ir visitar Samaria. Mas aparentemente também não havia uma razão de guerra. Se bem que o versículo 2 diz que, versículo 1 fala que não havia guerra entre Israel e Síria, né? Síria e Israel. No 3º ano, Josafá foi até lá. E aí, o versículo 3 já é o convite, entre aspas, convite, né? De Acabe para Josafá. É muito sucinto o relato de reis. Aí quando a gente vai para Crônicas, segundo Crônicas 18, que é o relato paralelo, aí nós temos o detalhamento desse episódio. E a gente vai ver que Acabe fez de tudo para convencer Josafá aí. Então, por exemplo, quando a gente tem lá o relato de segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 2, fala assim, ao cabo de alguns anos, que foram 3, foi ter com Acabe a Samaria. Estou falando de Josafá. Josafá foi ter com Acabe. E aí diz que Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para Josafá, e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Quer dizer, então a gente já vê que Acabe urdiu mesmo, como você falou, adredemente um plano, para ir até Ramote de Gileade tomar. Mas repare, ele quis agradar Josafá.
É por isso que ele tinha convidado Josafá para ir a Samaria. E é bom lembrar aqui que Josafá já tinha se aparentado com Acabe, Dentro daquela linha de alianças que Deus reprovava que e Acabe já tinha feito, era copiando o pai dele. o pai dele. O objetivo de Acabe era ter paz com todos, e para ele ter paz duradoura com Judá, que eles nunca tinham tido paz antes, ele resolveu então aparentar. E aí o filho... Que a velha política de alianças daquele tempo era por aparentar. Sim, Copiando o que Salomão tinha feito. Né? Isso. Muito bem. O que acontece? Quando então Josafá chega até lá, e aí são mortas essas ovelhas, esses bois aí, para o povo de Josafá, é dito que Acabe persuadiu o Josafá a subir com ele. Bom, você perguntou o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: aí Josafá complicou um pouco a vida de Acabe. Ele falou assim: escuta, vamos consultar um profeta. Vamos consultar um profeta e tal, e aí... Mas antes da gente chegar nessa questão, eu gostaria aqui de ver aqui uma lição sobre este assunto que ocorreu no dia 29 de julho de 1934. Lição da escola dominical sobre este assunto. Ainda antes da consulta do profeta? Ainda antes. Tá bom. Eu gostaria que o missionário Samuel Nistrom, né, um dos primeiros missionários suecos no Brasil, que tem ido na Harpa, foi pastor em Belém do Pará, ele começa assim a lição, repito, dia 29 de julho de 1934. Mica fala a verdade, né? Micaías ou Mica. Ele diz assim: Israel tinha perdido parte do seu território, mas o seu rei deseja reconquistá-lo. É fácil perder ou ser roubado na herança ou nas bênçãos de Deus quando alguém anda num espírito desobediente. Só pela graça de Deus é que podemos guardar o que nos foi dado da parte de Deus. Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, interessante é isso. Acabe queria reconquistar, porque ele havia perdido. E por que ele havia perdido? Porque ele era desobediente a Deus. Eu acho que isso é uma parte importante. Mas pode continuar falando? Qual é a carta de Paulo? Por favor. Sobre guarda. 1 Timóteo. Capítulo. 1 Timóteo. Aqui não está dito. Eu não lembro se é primeiro. Aqui não eu procuro depois. Mas acho que é 6. Eu procuro depois. Acho que é 1 Timóteo 6 e 20. 6 e 20. Guarda o depósito que te foi confiado. 6 e 20. 6 e 20. Não tem nada. Muitas 1 vezes... Timóteo. 1 Timóteo 6 e 20. Ó, Timóteo. Guarda o depósito. Guarda o depósito. E muitas vezes é dito na igreja que Deus vai te devolver o que você perdeu e tal. E às vezes o que o irmão perdeu porque foi desobediente também. Não é verdade? Exato. Bom, mas vamos lá. Aqui é até bom, já que você já falou nisso, o irmão Samuel Nistrom diz assim: o rei de Israel queria usar da força humana para reconquistar o território perdido, propondo uma aliança. Muitos que já não possuem mais as bênçãos espirituais procuram alcançar o seu prestígio perdido por meio dos esforços intelectuais. Mas o Senhor tem dito: não com força nem por violência, mas pelo meu espírito. Também uma lição também da escola dominical. Cabe a esse de 1 Timóteo 6 e 20, que é Apocalipse 3 e 11,
eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Também cabe também? Cabe. Eu pensei nesse versículo também. É 13? Então, vamos. 13 e 11. Então pode. Um comentarista cujo nome é Richard Pratt Jr., comentando o texto de Crônicas, ele vai falar que esse persuadiu aqui, que Acabe persuadiu, seria o mesmo que seduziu, insistiu. Então Acabe conseguiu seduzir Josafá a ir lutar com ele, certo? E ele até cita uma passagem paralela, que é aquela passagem quando Davi vai numerar o povo, que diz que o Satanás incitou Davi, né? Que ele incitou ali seria insistiu, seduziu e tal, certo? O que é uma prática própria do inimigo, né? De insistência, né? Também. Estou falando de insistência porque não sei se, mas tudo indica que Josafá não aceitou de pronto a ideia de guerrear. Podemos pensar assim? Porque não tinha porquê. Veja bem, Ramot de Gileade não era dele, era de Israel. Então ele ia se intrometer numa guerra alheia. Havia guerra entre a Síria e Israel, mas não havia guerra entre Síria e Judá. Então Judá estava em paz. Né? Josafá, ele já havia sofrido muito com aquela guerra anterior, quando a gente estudou sobre Josafá. Então, ele estava em paz também. Então, ele não tinha por que pelejar. Até porque ele tinha entrado nessa ideia da política de aliança. Que ele queria era paz. Que ele queria era paz. Tanto que ele tinha se aparentado com Acabe e tal, ele não queria guerra. Tanto que, segundo a Crônica 18:1, fala que ele estava com riquezas e glória em abundância. Quer dizer, estava tranquilo. Estava tranquilo, não tinha motivo nenhum para criar essa situação. Ok. Bom, acontece que o Josafá, e outra poder coisa, a guerra... a gente pode até falar uma outra coisa. Essa visita de Josafá a Samaria é a única visita de um rei de Judá a Israel, que é noticiada na Bíblia. Quer dizer, havia um período de paz a ser sublime. Quer dizer, ao ele fazer essa visita, mostra como ele estava tranquilo. Né? E agora você inventa de fazer uma guerra? Quer dizer, eu vim aqui numa comemoração da paz, você inventa de fazer uma guerra? Então, a reação primeira seria essa mesmo. Tanto que, então, na tentativa de persuadir Josafá, Acabe mata esses bois, esses animais, em abundância. E aí Josafá pergunta para Acabe se ali não havia algum profeta. Muito bem. Aí ocorrem duas consultas aí, a profetas. A primeira consulta são aqueles profetas, aqueles quase 400. Mas é bom lembrar que essa consulta ele pede para fazer, mas depois que ele se comprometeu. Ele diz, é verdade, como tu és, aí ele se compromete, é verdade. Então, porque se ele tivesse primeiro, vamos consultar, porque ele diz assim, consultemos primeiro a Deus, tá lá em 1 Reis 22:5. Só que depois que ele se comprometeu, quer dizer, ele se deixou levar pela acolhida, pela hospedagem, pelo tratamento. Por isso que diz, o comentarista aí diz que ele foi seduzido. Eis o perigo. Né? Aí a gente pode fazer uma aplicação nisso. Quer dizer, Josafá estava na terra do inimigo, na acolhida do inimigo, quer dizer, estava no lugar errado, na hora errada, da forma errada. Então, quer dizer, ele não estava fugindo da aparência do mal. Ele estava envolvido. Então, a gente, quando vai para o lugar onde está o inimigo, vai para a terra do inimigo, vai para o ambiente do inimigo, você acaba sendo seduzido. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, se Josafá tivesse em Jerusalém, recebendo Acabe, não tinha acontecido isso. Saiu do lugar dele. Ele foi lá para Samaria. Lá em Samaria,
ele foi muito bem tratado, com todos os banquetes, com todas as coisas. Quer dizer, ele já tinha se aparentado, não é? Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele acabou sendo seduzido. Então, não há como, quer dizer, por isso que nós temos que fugir da aparência do mal, por isso que nós temos que evitar fazer concessões ao mal, porque não há jeito. Você acaba se comprometendo. E aí, Josafá É interessante falar uma... quis, sei lá, vamos consultar a Deus, quer dizer, Uma espécie aí de- uma quando ele espécie de- lembrou, de exame de consciência? Não? exato, consciência pesada. Isso, é. E tem muito crente que faz isso hoje. Primeiro ele se compromete com o mal, depois ele vai buscar a vontade de Deus. Mas aí já é tarde demais. Aí já é tarde demais. Mas se Josafá consultar Deus primeiro, aí tudo bem. Tudo bem, né? Eu ia falar que é interessante que quando ele vai fazer isso, quando o Josafá aceita o convite, aceita não, quando ele desce lá, ele está em riquezas e glória. Quer dizer, ele tá materialmente muito bem, está próspero. Quer dizer, E espiritualmente também, né? Porque a gente estudou na época de Josafá, quer dizer, ele cometeu esse deslize de tentar, de fazer aliança com Acabe. Quer dizer, esse foi um deslize espiritual dele que teve sérias consequências, né? muito bem. Então ele Só uma perguntinha. Vamos dizer, pode haver uma exceção, que não é uma regra, algum irmão que ele tem certeza que Deus ordenou a ele ir num centro espírita ou em algum lugar semelhante para pregar e voltar logo, como foi aquele profeta novo e não parar para hospedar, para conversar, ele foi no centro espírita, Deus deu certeza, Mas a chegou lá e situação pregou. sua aí Uma é exceção. uma situação diferente dessa. É. Esse aqui, primeiro Josafá se aparentou com Acabe. Aí que Ele esse fez que é o aliança problema, com né, pra Acabe. depois consultar. Depois, por causa dessa aliança, ele foi convidado a ir a Samaria. Aí ele vai a Samaria. Aí ali ele é seduzido. Quer dizer, o cidadão de ir, como você fala, que Deus mandou ele ir lá, é uma coisa diferente do cidadão que começa a frequentar lá para depois ver se ganha aquele pessoal para Jesus. É É diferente. diferente, uma diferença Não grande. é Bem muito colocado. bem, né? Aqui não, aqui Josafá ele cometeu esse deslize de se aparentar. Até a gente não está falando muito disso porque a gente já teve uma aula sobre Josafá, né? Mas de qualquer maneira é diferente, né? Isso aí que você está falando é outra coisa totalmente. A questão aqui que deve estar é a proposta de Acabe, não é? Esse trabalho, Que é mais uma proposta. essa engenhosidade toda. Dele. Por quê? Porque ele abriu a guarda. É por isso que Paulo, eu citei aqui, de não des lugar ao diabo. Aham. Houve a proposta do aparentamento, a proposta da aliança. Ele embarcou nessa. Depois houve a proposta da visita. Ele embarcou nessa. Aí veio a proposta para a guerra. E ele embarcou nessa. E ele, né? Depois que ele vai consultar. Muito bem. Aí Josafá pergunta ao Acabe se... Pergunta não, ele pede para consultar um profeta. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E aí, a primeira, são duas consultas. A primeira consulta é aquele grupo de profetas que havia em Israel. Ainda não querendo cortar você ainda, mas essa questão da consulta, inclusive, Israel do Norte. é interessante ver duas coisas. Essa consulta, qual era o objetivo dessa consulta? Confirmar se eles iriam ganhar a guerra, se deveriam subir Quer dizer, a era uma consulta que já não era consulta genuína. Porque a primeira consulta que ele devia fazer, qual era? se deveriam ir ou não. Se devia ir ou não. Se ele devia ir à guerra ou não. Mas ele já decidiu ir. É. Então agora ele queria saber com Deus como é que seria a guerra. Já que a gente vai, né? E aí? Vai dar o que lá? Qual é o resultado? Exato. Então é outro problema. Aí eu lembro de uma passagem, até que eu preguei outro dia sobre ela, que nos faz. Então a consulta já foi errada. Inversão, né? Ou melhor, o tipo de consulta... Já é errado. Já é o errado, não é? Por quê? Aí a gente vai lembrar uma situação similar que a gente vê lá em Juízes capítulo 20.
em Juízes capítulo 20, quando houve aquela guerra civil contra Benjamim, né? Todas as tribos contra Benjamim, eles também consultam a Deus 3 vezes. Juízes 20? Eles consultam a Deus 3 vezes. Depois vocês leem em casa, veem isso aí. Mas o que foi? Houve aquele episódio daquele estupro coletivo, lá daquela moça, lá em Gibeá de Benjamim. E aí o homem cortou a mulher nos pedaços e mandou para todas as tribos. Elas se reuniram e pediram que os benjamitas viessem se justificar, que entregassem aquelas pessoas para que eles justiçassem conforme mandava a lei, e eles se negaram. Então eles falaram, bom, se vocês não vão entregar, nós vamos ter que fazer guerra. Estava tudo de acordo com a lei. Tudo de acordo com a lei. Se vocês se negam a cumprir a lei de Moisés, se vocês se negam a entregar essas pessoas, nós vamos ter que fazer guerra contra vocês. Eles deram a oportunidade de se defenderem, eles deram a oportunidade de eles entregarem. Vocês veem tudo isso no capítulo 20. Aí eles vão consultar a Deus. Mas aí, quando eles vão consultar a Deus, o versículo 18 diz assim: E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. E perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. O que eles perguntaram? Como vai ser? Por isso que eu digo que é a mesma passagem. Não, tem que ir. A lei diz que tem que ir. Mas eles não perguntaram para Deus se tinha que ir. Eles só perguntaram para Deus: Quem vai primeiro? E Deus respondeu: Judá. Mas então, e Judá foi, e eles foram derrotados. Quer dizer, eles perguntaram para Deus, Deus respondeu para eles. Se Deus respondeu para eles, é porque eles estavam em comunhão com Deus. Porque Deus só responde a quem é temente a Ele. E por que eles perderam? Eles perderam porque eles não perguntaram se era para ir. Eles até sabiam que era para ir, mas tinham que perguntar. Porque quem manda é Deus. E eles, baseados na lógica da lei, vamos e acabou. E só perguntaram para Deus assim, como que dando um favor para Deus, dando uma oportunidade para Deus. Quem vai primeiro? É esse o problema de muitos crentes. É o que o Paulo falou, eles colocam Deus na condição de garçom, de servo. Vamos abrir aqui uma... No meu tempo tinha uma expressão, acho que você nem conhece, ele conhece, mas você não. Vamos dar uma colher de chá. Lembra? É colher de chá. Então vamos dar uma colher de chá para Deus. Foi o que Josafá quis fazer. Vamos dar uma colher de chá para Deus. Já que vamos perguntar para Deus como é que vai ser. Entendeu? E Josafá não podia fazer isso. Porque Josafá já tinha consultado a Deus na guerra dele lá, quando veio aquele multidão de gente contra ele, ele ficou desesperado e clamou a Deus, fez jejum e oração com o povo, e Deus levantou um profeta e falou: olha, essa peleja não é sua, é minha, você coloca os cantores lá. Então ele já tinha experiência com Deus. Não é? Então, ele quis dar uma colher de chá para Deus. E aqui em Juízes 20, diz que quando eles voltaram derrotados, eles fizeram nova consulta a Deus. Aí, jejuaram, oraram. Aliás, choraram. Essa segunda consulta é no versículo 23. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Então agora veja que eles mudaram um pouquinho. Quer dizer, será que eu tenho que guerrear mesmo? Será que eu tenho que voltar? Quer dizer, ainda eles não tinham admitido que era para lutar ou não. Como não deu certo, eles só perguntaram para Deus: é para eu voltar? Quer dizer, eles ainda achavam que a luta era necessária. Também deram outra colher de chá para Deus. Devo voltar ou não? Aí Deus disse: subir. Perderam de novo. Perderam de novo. Aí na terceira vez, versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram
E estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã te entregarei na... Aí eles falaram: é para brigar ou não? Aí agora não era mais colher de chá. Eu estou agindo certo em ir, é da tua vontade que eu vá. Aí então, quando eles entregaram a decisão a Deus, reconheceram o senhorio de Deus, aí Deus disse: amanhã eu entrego na mão. Reconhecer o senhorio. Mas tem algumas igrejas, diz evangélicas, que Não, primeiro vai no mandamento para depois reconhecer o senhorio do Senhor. Exatamente, exatamente. Esse é o problema. Então aqui Josafá cometeu o mesmo erro dos israelitas lá nos dias de Finéias. Né? Eles cometeram o mesmo erro. Quer dizer, mas está no mandamento. Então, Está na lei. isso. Só que a lei é para nós, a lei não é para Deus. Bem colocado. A lei é para nós. A lei é para nós. É para nós. É aquela história, no direito a gente tem isso. O soberano, ele não está, ele impõe a lei, mas ele não está submetido à lei. Soberano, ele impõe a lei, mas ele mesmo não está submetido à lei. Tanto que o soberano pode mudar a lei. Então tá na lei, tá. Mas quem manda? Quando você coloca a lei acima de Deus, dá no que deu. Agora, no caso, o Abraão teve um prestígio muito grande, né? Que Deus falou assim: ó, Abraão, se eu não cumprir, assim como foi partido aí essas ofertas, ele quis dizer assim: eu me comprometo em... Não foi isso que ele quis dizer para Abraão, porque quando ele partiu ali a parte dos animais, ele passou no meio junto com Abraão, ele quis dizer assim: eu vou cumprir a minha parte, porque se eu não cumprir, eu vou ser esquartejado. Exatamente. Ele quis mostrar a fidelidade dele. Fidelidade, né? Então, o homem não é fiel. Entendeu? Mas aí eu quero saber o seguinte. Tá, a lei foi dada pelo soberano. O soberano pode mudar a lei. Como assim? No direito humano, eu estou falando raciocínio sim, jurídico. Sim. Ele, o soberano, está acima da lei. Entendeu? O soberano agora, está acima. Na questão, por isso que existe na questão da lei de Deus, na questão da palavra de Deus, como que isso... Se estava na lei, eles raciocinaram conforme a lei. Tá, tem que guiar. Certo? Mas isso não elimina a necessidade de ter A consulta a Deus. É o caso. Eles consultaram, mas... Não, eles não consultaram para saber se tinham que guerrear ou não. Estava na lei. Mas eles tinham que ter consultado a Deus. Por quê? Veja bem, o povo de Benjamim foi chamado e se recusou a entregar as pessoas. Certo? Ao se recusar a entregar as pessoas, pela lei eles deveriam ir. Mas o que eles deviam primeiro? O que a lei mesmo dizia? Que antes da guerra você tinha que buscar a Deus. Colocado. Então, olha, vamos dizer, professor, Entendeu? ali aqueles homens que iam guerrear contra aquela mulher, não era com flecha, mas era com pedra. E foram para jogar pedra na mulher, guerrear contra aquela mulher. Aí, Jesus, vocês estão de acordo, vocês estão certos conforme a lei. Só que... Na verdade, eles não estavam de pecado, acordo com a lei. Porque tinha que levar o homem também. Só levar mas vamos supor, se era levasse uma o cilada. homem, vamos dizer, se levasse o homem. Aí Mas eles Jesus consultaram estava Jesus, acima e da Jesus lei. está acima da lei. Jesus estava acima da lei. Naquele momento, Jesus... O Papa Emérito Bento XVI, é que eu não vou achar agora ali naqueles livros lá que ele escreveu, Jesus de Nazaré, ele fala, quando ele fala a respeito do Sermão do Monte, é interessante que ele teve um diálogo com um rabino. E o rabino estudou profundamente o Sermão do Monte. E o rabino
chegou à seguinte conclusão, que ele não aceitava que Jesus era o Messias, exatamente por causa do Sermão do Monte. Porque o rabino falou assim, quem aceitar a Jesus tem que considerar que Jesus é Deus. Porque no Sermão do Monte, quando ele diz assim, o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele se coloca acima da lei. Se ele se coloca acima da lei, é porque ele se diz Deus. Então, se alguém se diz cristão, tem que admitir que Jesus é Deus. Como eu não admito que Jesus é Deus, eu nunca vou ser cristão, disse esse rabino. Né? Eu não admito que Jesus é Deus. Agora, é impossível alguém dizer que aceita Cristo e não dizer que ele é Deus. Justamente porque no Sermão do Monte, que é o núcleo da doutrina de Jesus, Jesus se coloca acima da lei. E só tem um que é acima da Torá. É o Deus. Então aí a carta de Paulo... Então o próprio rabino mostra que Deus está acima da lei. Então aí a carta de Paulo, quando fala que esse rabino, um dia ele vai se dobrar. Que um dia todos os joelhos se dobrarão. Ele dobrou agora, mas vai dobrar. Mas eu achei interessante o raciocínio dele. Tem muita gente que se diz cristão e não aceita a divindade de Jesus. E ele, pelo menos, ele é coerente. E ele mostra, por A mais B. Né? E o Bento XVI, ele escreve isso, né? Para mostrar como o Sermão do Monte mostra a divindade de Jesus. E na área jurídica que o senhor Então, falou? você entendeu? Então, é aquela história. Então, por quê? O exemplo que ele deu da mulher adúltera foi isso. Ele disse, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Porque todos estão debaixo da lei. Ele não, ele estava acima da lei. Foi por isso que ele disse, vá e não peques. Mas é por isso que ele diz assim, que eles não entendiam o que ele disse, misericórdia quero e não juízo. Porque Deus pode abrir exceções na lei. Porque ele é o soberano. Olha, Deus pode. Isso não é perigoso? Doutrinariamente? Mas ele é soberano. Não é. Não, veja bem. Nós estamos dizendo que Deus pode abrir exceções. Como se discernir isso? Não tem como, porque... Os meus pensamentos são maiores do que os de vocês. Por quê? Sim, mas alguém pode falar pra não, foi Deus que abriu exceção pra mim. Mas aí é ele que está falando. É ele que está falando. Então, mas aí se o profeta falou coisa que Deus não mandou... Mas veja bem, aí é que vê, se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então, por exemplo, há algumas exceções que Deus estabelece que têm propósitos. Então, por exemplo, está escrito na Bíblia, está determinado aos homens morrerem, mas tem 2 homens que não morreram. Exceção. Professor, na parte jurídica... Você entendeu? Mas aí está revelado. Aí tá, você entendeu? Agora é diferente eu falar assim, não, eu não vou morrer também. Porque Deus disse que eu vou ser uma exceção. Aí é presunção. Aí a pessoa tem a presunção. Então eu posso enquadrar. E outra coisa, as exceções que Deus estabelece, elas são... É o caso do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Aí o ladrão da cruz lá morreu sem ser batizado. Foi uma exceção. Não é isso? Não, aí eu não considero uma exceção. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer... será condenado. Ele não fala... Quem crer e não for batizado. Não existe essa... Se tivesse escrito, quem crer e não for batizado... Sim. Se perderá, então ele teria aberto uma exceção. Mas aí ele teria sido contraditório. Entendeu? Quer dizer, ele não desprezou o batismo, mas não colocou como essência. Agora, na área jurídica, professor... Porque tem uma conversa assim, por exemplo, quando a gente fala de quem crer e for batizado, os discípulos foram batizados? Não mostra. A Bíblia não mostra. Eu não falo, Não fala. Supõe-se que sim. Jesus foi? Não, Jesus não foi batizado no nosso batismo. Sim, no batismo de João. De João, mas eu estou dizendo, quanto com relação a João, do nosso batismo, porque esse batismo que Jesus fala, quem crer e for batizado, é o batismo cristão. Sim, é verdade. Certo? E tudo indica que não foram. Tudo indica que os discípulos não foram batizados. Por quê? Porque a economia do batismo cristão começa na igreja. com a igreja.
Pentecostes. Ali, depois que tu aceitaram Jesus. Exato, começa ali. E tinham aqueles que não eram batizados. Paulo foi batizado. Paulo foi. Paulo foi batizado. Não, e os israelitas foram batizados ao passar o mar? Não, mas é outro, É um tipo. É um tipo, né? É. Você entendeu? Então, porque são circunstâncias. Por quê? Porque os apóstolos foram colocados como fundamento, assim como Cristo foi colocado como fundamento. Então eles não precisavam ser batizados. Tá certo? Eles estavam na economia dele. Eles estavam na economia diferente, na época diferente. Né? Então, você entendeu? Então, Então, o que o Daniel... Já para pregar o evangelho, eles tiveram que ser batizados do Espírito Santo. Já Daniel disse, né, que ele muda os tempos. Mas mudando os tempos. Você entendeu? Então, existe tudo isso. Quer dizer, são coisas que são de momento. Às vezes não existe uma contradição. Entendeu? Agora, as exceções existem. É aquela famosa frase. As exceções existem para confirmar a regra. Entendeu? Agora é diferente. Agora uma pessoa hoje chegar aqui e falar para você, não, eu estou em adultério porque Deus abriu uma exceção. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Mas, então, eu só estou dizendo que essas exceções existem para mostrar que Deus está acima da lei. E você, sabendo o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, você tem. Então, Israel deveria ter consultado a Deus. Agora, na jurisprudência, professor, está o advogado, está o promotor e o juiz. Aí, conforme o juiz interpretou ali a lei, ele bate o martelinho e pode espernear quem quiser. Quer dizer, não que o juiz está mostrando que está acima da lei, mas eu entendi que a lei é essa, bato o martelo e vocês silenciam. Tá certo isso daí? Mas veja bem, aí no sistema do direito, por exemplo, se um juiz decidir frontalmente contrária à lei, existe uma medida chamada ação rescisória. Vamos supor que um juiz, na última instância, ele decida contra a lei, contra a letra da lei. Ainda 2 anos depois, mesmo depois de estar transitado em julgado, você ainda pode entrar com uma ação rescisória para desfazer aquele julgamento que contrariou a lei. Por quê? Porque o juiz está abaixo da lei. Mas quem vai provar que... a própria sentença do juiz. Você vai chegar e falar, olha, a lei diz que é branco e ele disse que é preto. Então você pode ainda, existe esse... É uma exceção, porque coisa julgada não se mexe. Mas nesses casos, quando há uma violação literal da lei, você pode... Então esses dois sistemas, a ditadura e o comunismo, não é viável porque o próprio líder, ele diz, eu sou a lei. E ele exatamente, porque não é um Estado de Direito. Qual que é a característica do Estado de Direito? É que a lei está acima de todos. Que o soberano, num Estado democrático de direito, o soberano é o povo. O povo que é o soberano. O povo pode mudar. Então, por exemplo, quando o povo faz uma revolução, quando o povo faz tem uma modificação cultural, política, e o povo derruba um regime político e institui um outro. Agora, o perigo é o choque de dois grupos e ficarem degladiando, corre o perigo de se autodestruir. Porque aí não existe um soberano. É o caso... Acontece isso lá no período de Nabucodonosor, que ele está acima da lei. Sim, porque esses regimes eram regimes despóticos. Então, no regime despótico, déspota, quer dizer, ele é o senhor, ele é a lei, na verdade. Ele é a lei. Então, ele não... por isso ele baixa o decreto e acabou. Por isso que na antiguidade os soberanos eram divinizados. Considerados deuses ou filhos de deuses, justamente para dizer que eles estão acima dos humanos. Estão acima da lei. Já com o Ciro, né? Que é o da Pérsia, ele está abaixo da lei. Ele baixa o decreto. Porque os reis da Pérsia, eles não eram divinizados. Eles não eram, porque a religião persa considerava que existia 2 deuses, o deus do bem e o deus do mal.
E o rei não era Deus. Aqui o Você não caso pode do botar atrás, Acabe, né, no o decreto caso do morada Acabe, real. ele também, ele começou, como foi falado, tanto Josafá e Acabe, que eles esqueceram que Deus está acima da lei, eles também foram despojados. Porque em Israel os reis também não eram divinizados. Né? Eles não eram divinizados. Está bem claro lá em Deuteronômio que o rei tinha que ter uma cópia da lei, porque a lei está acima do rei, acima do sumo sacerdote. Entendeu? Então, aqui, eu fiz esse paralelo aqui, para você ver que é exatamente a mesma situação. Quer dizer, uma consulta que se faz a Deus, que aparentemente demonstra uma piedade, mas que na verdade, e hoje muitos crentes fazem isso. Eles consultam a Deus depois que a decisão foi tomada. Eles querem de Deus uma confirmação da sua vontade. E Deus não está aqui para confirmar a nossa vontade. Eu costumo dizer, né, que tem o crente projeto de lei e o crente medida provisória. O crente projeto de lei é o crente correto. É aquele que leva. O que é um projeto de lei? O presidente da República ele pode mandar um projeto de lei para o Congresso. Ele propõe uma lei para o Congresso. Então ele leva o projeto. O projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Provérbio 16. Temos planos e entregamos para Deus confirmar. Agora, o crente medida provisória, o que é a medida provisória? A medida provisória, o presidente ele assina, já tem força de lei. Tanto que o nome na Constituição é medida provisória com força de lei. Ela já entra em vigor como se lei fosse. Aí depois vai para o Congresso aprovar, convertê-la em lei ou não, mas ela já está valendo. Se o Congresso rejeitar no final dos 120 dias lá, que tem 120 dias para aprovar, se ele rejeitar, inclusive ele tem que regular as relações, mas durante todo o tempo que vigorou, ela vigorou como lei. Então, quer dizer, o Congresso ele é chamado para confirmar ou não. Então, eu digo que o crente medida provisória é esse. Josafá deu um de crente medida provisória. Ele só consultou a Deus para confirmar. Isso é um perigo muito grande, porque é uma inversão do papel. Deus é o Senhor e nós somos servos. Prossiga. Comprometido, então, em ir para a guerra com Acabe, Josafá propôs de consultar a Deus. Foi isso aí, medida provisória. O crente mesmo. E nessa consulta, então, aparecem os profetas profissionais. Só para repetir aqui o que o seu ministro falou aqui. Josafá, rei de Judá, que era mais temente a Deus, ainda que estava pronto para aliar-se a Acabe, o que mostra sua falta de discernimento espiritual, nada quis fazer sem ter a aprovação formal do Senhor. Entendeu? Aqui que eu achei boa essa expressão. É aprovação formal, quer dizer, é só uma mera formalidade. Só que Deus não é de formalidade, Deus é de conteúdo. Tá? Prometo ficar mais quieto. Não, mas eu tenho que E a questão a ser consultada era: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E os profetas, os 400, quase 400 profetas, confirmaram que tinham que ir para a guerra. Essa foi a primeira consulta. E essa consulta era comum, né? Essa consulta não, esse tipo de profeta diante de reis era comum. Certo? É para eu descrever, narrar resumidamente? Não, vai falando aí. Só lembrando o seguinte, que a Bíblia fala que eles eram profetas, mas não falam que eram profetas de Deus. Também não fala falso profeta, mas tudo indica que eram falsos profetas. Na verdade, se não me fala a memória, Jeremias, quando fala de profeta, falando dos falsos, não fala falso também. Fala de profeta. Aí é necessário ver o contexto para entendermos que se trata de falsos profetas. Aqui, o Josafá, depois que ele tem a resposta desses montes de profetas aí, ele fala assim: não há aqui ainda algum profeta do Senhor?
Porque era hábito, pelo que a gente entende do contexto histórico, era hábito falsos profetas profetizarem bem. Então, nesse sentido, Josafá desconfia. Peraí, todo mundo está falando bem? Quando, na verdade, os profetas, geralmente, os profetas de Deus, falavam, não mal, mas falavam contrário. Em contrário, contradizendo... Lembrando que nós já estamos nessa fase que o ministério profético, como a gente viu na aula anterior, ele tinha mudado com Elias, né? Ele tinha mudado a sua relação, não é? Eram profetas. E ele estava acostumado, Josafá, com profetas de Deus que confrontavam. Exatamente. Não é? Que diziam o que fazer ou que deviam confrontar. Não nos esqueçamos que Josafá era filho de quem? Asa. De Asa. E a gente já estudou aqui com Asa. Aquele profeta que levantou contra Asa, que Asa judiou, maltratou e ele acabou morrendo. Né? Que era o profeta Jeú. Então Josafá tinha essa experiência. Não é? 400 profetas. O Samuel Nilstrom disse assim: não faltavam profetas em Israel, mas o caráter destes é bem duvidoso, porque, segundo parece, procuravam a aprovação do homem. Isso ele escreveu em 1934, mas parece que é 2013. Assim, hoje, não faltam os que querem falar em nome de Deus, para, por meio deste ministério, obterem vantagens neste mundo. O homem que fala a verdade é o maior empecilho contra este sistema corrupto do presente século. Assim o foi também Mica no seu tempo. 1934. 34, estou aumentando já. Realmente, hein? Então veja, Josafá ficou desconfiado. Apesar de ele ter só querido confirmar formalmente, ele ficou meio duvidoso aí na questão. Por quê? Porque ele, apesar de estar no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, ele tinha temor de Deus? Tinha temor de Deus. E ele sentiu, né? Eu gostei que o Samuel Nilsson falou aqui, que ele tinha uma falta de discernimento espiritual, mas ele não tinha uma ausência do discernimento espiritual. Ele percebeu que é uma coisa... aquilo ali não tinha, né? 400 profetas. E a gente percebe como o inimigo ilude. Né? Quando ele pediu para consultar a palavra do Senhor, Acabe muito bem poderia ter dito: não precisa. Ele não debateu, não contradisse. Não, você quer profeta? Você quer consulta a Deus? A gente arruma. Né? O inimigo, ele é ardiloso. Ele não é de combater, ele não é de atacar, ele não é de contradizer, ele é de agradar. Você quer um culto? A gente arruma um culto. Quantos não tem hoje fazendo isso? Você quer um culto? A gente arruma um culto. Você quer profecia? A gente arruma a profecia para você. E tem um irmão que... não me interessa. Eu tinha já te dado bois, eu já tinha te dado banquetes, mas você quer culto? Tem culto também. Só que Deus não dá. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje em dia muita gente se ilude porque tem culto, porque tem os mesmos hinos, porque tem a mesma liturgia, porque tem a mesma vestimenta, tem o mesmo linguajar, mas Deus não está ali. Eu me lembro quando começou essa história, eu lembro bem quando começou essa história do Padre Marcelo, e eu lembro que umas pessoas chegaram e falaram: olha, estão cantando os mesmos corinhos que a gente, estão cantando as mesmas coisas. Quer dizer, quase que falando assim: por que eu não posso ficar lá também? Só de ver que era a mesma coisinha,
os mesmos corinhos, os mesmos hinos que estava cantando, já achou que... Qual a diferença? E bem cantado. Por quê? Né? Porque só estavam na roupagem. E quem está só na roupagem, né? Não discerne, né? Não discerne a situação. Mas aqui, veja bem que Josafá, ele não, apesar de tudo isso, ele não se deixou iludir. Né? E não se deixando iludir, então ele pede esse outro profeta. E aí, ao Mas pedir... um profeta diferente. O profeta é o profeta do Senhor. Senhor. Né? E aí, Acabe responde que sim, que havia um, porém... Quer dizer, o próprio Acabe sabia que aqueles profetas eram de Araque. Como o senhor fala. É aquele caráter do Acabe, continua. É a pessoa... Me engana que eu gosto. Exatamente, me engana que eu gosto. Quer dizer, o próprio Acabe reconhecia que aqueles profetas não eram de Deus. Porque ele poderia ter dito, não, mas eu trouxe já 400. Todos eles são do Senhor. Ele não, ele ainda vai confessar para Josafá. Não é? Nunca profetiza de mim bem. Queria que o Mica profetizasse bem. E eu me aborreço dele. Ele se aborreceu de todos os profetas de Deus. De Elias, de todo mundo. Ele não gostava de... Ele sabia, né? Muito bem. Então acontece isso aí. Acabe fala que havia um, que era Micaías, de quem Acabe se aborrecia. Interessantíssimo. E quando ele diz isso, Josafá o repreende. Falando assim, não fale o rei assim. Ele repreende Acabe. Isso mostra que ele tinha temor a Deus. Porque ele falou, eu não gosto dele, eu me aborreço. Tem um do profeta de Deus, mas eu me aborreço. É aquela história, o Acabe colocava o eu dele primeiro do que Deus. Né? Por que ele ficou indignado todas as vezes que a gente viu, às vezes passadas? Quer dizer, ele não se dobrava a Deus. Isso parece que o Salmo 15. Ele não se dobrava a Deus, ele não aceitava o senhorio de Deus na sua vida. Ele até reconhecia que Deus era Deus, mas dizia, mas eu não quero nada com Deus. Né? Veja bem que quando ele falou isso, eu aborreço, eu não quero saber. Josafá disse, não fale o rei assim. Josafá ele era temente a Deus. O Acabe aqui seria hoje um cristão, um evangélico desviado dentro do culto? Isso não tenha dúvida. O profeta falou alguma bem para mim, eu estou contente. Se falar mal... Então arruma alguém que fale bem. E o culto não foi bom, enquanto não arrumar alguém que fala bem. Isso aí não falta. Lamentável, mas não falta, né? Não falta. Infelizmente é o que mais tem hoje em dia. Né? Rico sou e de nada tenho falta. É a igreja de Laodiceia. Ela tem uma imagem dela que é... O Leonard Ravenhill, ele fala que nós estamos com a síndrome de Laodiceia. Eu não tenho falta de nada. A igreja de hoje, claro que não é todo mundo, sabe? Mas a sua esmagadora maioria tem essa concepção. Não tenho falta de nada. Pois os últimos dias, os dias da apostasia. O apóstata ele é assim. Ele se desvia de Deus porque ele não... Todas as suas cogitações são não a Deus. Quer dizer, é o que o Bento XVI sempre fazia questão de dizer. Que é, as pessoas vivem como se Deus não existisse. Paulo diz E quando consulta a Deus para confirmar os seus... Por isso que essas pessoas fogem dos cultos de doutrina, dos seminários, das escolas bíblicas dominicais, porque ali, em geral, vai ser falada a palavra de Deus e isso vai confrontar a realidade dessas pessoas. Mas é a situação que Paulo diz ali. 2 Timóteo. Enquanto o senhor acha aí, eu falo... 4:3, talvez é esse que o senhor quer? 4:3, isso mesmo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E o 4? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, o que importa é aquela velha história, o que importa é falar o que me agrada, certo? Quando Josafá repreende Acabe, eu lembrei do Salmo 15,
que é o versículo 4, quando fala assim, que aquele, quem habitará no tabernáculo do Senhor, né? Aí o salmista responde, tal. E aí no versículo 4 fala assim, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. De certa forma, Josafá está honrando Micaías. Eu posso pensar assim? Sim, ele está honrando porque é um profeta do Senhor. Se é um profeta do Senhor, que o próprio Acabe o identificou como profeta do Senhor, tudo indica que Josafá, não sei, a gente não sabe se Josafá tinha ou não conhecimento de quem era Micaías. Mas ainda que não tivesse conhecimento, pelo fato de Acabe ter dito que ele era um profeta do Senhor, por isso que ele diz, não fale assim. Qual o significado de Micaías? Quem é como Deus. Pronto, aí. Os 400 profetas nem nome tinham. Não, mas tem um que vai ter. Tem um que vai ter. Zedequias vai ter, eu sei. Mas olha só. Só que ele era eunuco, não era? Ou Zedequias? Você vai buscar Micaías? Chamou eunuco. Não sei se foi o mesmo. Não é o mesmo, não. Não. O eunuco foi o mensageiro, né? Foi chamar a Micaías, é outro. Tá, olha só. Zedequias não ia se submeter a isso. Mas, e Micaías é o mesmo nome que Miguel. Tá? Micaías é o mesmo nome que Miguel. É que Miguel é El, né? E Ias, que vem de Jeová, né? Também ali que então, sim, Micaías é o mesmo significado de Miguel. Quem é como Deus. Eu ia falar que 400, a grande maioria, e falar a verdade. Samuel Niston diz assim, entre 400 profetas é que tinha um verdadeiro contato com Deus. Isto é uma porcentagem bem baixa. Paulo também, a respeito de doutores que nos últimos tempos... Paulo também fala a respeito de doutores que nos últimos tempos desviarão os ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Portanto, da espécie desses 400 profetas, há grande abundância também hoje. Hoje, quando, né? 1934. Parece que aumentou esse. Aumentou, com certeza. E não, aí eu lembro de Jesus. Eu lembro de Jesus quando ele fala lá em Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, sendo que esse muitos quer dizer quase todos, quer dizer, a maioria de novo. A ideia da maioria. Esmagadora maioria. Essa aqui é a grande verdade. Então a gente não pode se enganar com essas igrejas superlotadas. E o pastor Ciro Zibordi até fala assim, que o primeiro arrastar uma multidão, a gente sabe quem foi, né? Exatamente. Muito bem. Então, tendo procurado saber se havia algum profeta, é dito sobre Micaías, e aí Zedequias, que era um dos servos de Acabe, foi buscar o Micaías. Não, acho que foi um eunuco que foi buscar. Não é? O rei chamou o eunuco, versículo 9, isso. 22 e 9. E disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel... Enquanto isso, os reis de Israel, enquanto o eunuco foi buscar, o Zedequias estava... profetizando. Aí ele foi aparecer. Aí ele foi fazer uma coisa, aqueles atos simbólicos lá, né? Pode falar. Senhor. Não, fala. Não, ele usou os chifres de ouro aqui. De ouro, não, de ferro, né? De ferro, aliás, né? Para ilustrar como seria a vitória na guerra. Quer dizer, para impressionar. O amuleto, é para impressionar. Ele fez. Ele mesmo produziu esses chifres de ferro. Né? Fez para si uns chifres de ferro. E disse no nome de Deus, assim diz o Senhor. Olha aí, o falso profeta está falando em nome de Deus. O que a gente vê aqui, que também a gente vê em Jeremias, com aquele cara, com aquele Ananias. Mostrando que isso era um hábito, espetáculo, né? Mas eu digo, o espetáculo, isso é próprio do falso profeta. É o espetáculo, a exibição. Ele fez um espetáculo, né? Fez os chifres de ferro, o uso da tecnologia, né? De impressionar, não é? É a exibição, é o espetáculo, o show. Isso é próprio do falso profeta. É um indicador do falso profeta. O chifre, vocês sabem que é uma prova de...
poder, o símbolo de poder. E ferro? Né? O ferro que não se Reforça, quebra, né? Tanto que Reforça, quando Jesus fala, quando é a profecia do milênio, diz que Jesus regerá com vara de ferro, que é um poder que não se quebra, um poder que prevalece, Forte. né? Forte. 2. Duro. Duro também? Hã? Tá pensando em dureza? Dureza, rigidez, força, né? Que não se quebra, inquebrantável, né? Isso. E todos os profetas, enquanto Micaías estava sendo chamado, continuaram lá a profetada. Né? A profetada. Além de Zedequias se aparecendo Isso é aí, muito radical, profetada. Que se é aparecendo, isso? os outros profetas, versículo 12, continuaram dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Muito bem. Então, A impressão foi tanta que o mensageiro lá, o eunuco, falou pro Micaías. ó, fala a mesma coisa. A gente já falou. Eu tô. Ó, fala a mesma coisa porque todo mundo tá falando bem. Tá certo? Não vai ser do contra. Não vai ser um professor de escola dominical, mais ou menos isso que eu tô falando. O que a gente primeiro, o que a gente vê, em primeiro lugar aqui, eu acho interessante, é o seguinte: tudo indica que o Micaías estava preso, Verdade. né? Tudo indica que ele já era alvo da ira de Acabe. Até porque Ele estava Davi, preso. Acabe deu a entender isso quando ele fala assim: ó, nunca profetiza bem de mim. Então, peraí. Então já profetizou outras coisas. E sofreu a. Há quem diga que um Interessante daqueles, que ele- aquele profeta, Tá vendo? Não, não, aquele profeta que a gente menciona, que havia profetizado, que pediu para ser ferido, e depois foi lá e profetizou contra Acabe, lá no capítulo 20, há quem diga que era o Micaías. Não é? Isso é uma especulação, a Bíblia não fala. Mas, como aqui diz que o profeta, ele nunca profetiza de mim, senão mal, e a única vez de um profeta que falou que foi aquele filho do profeta, que não era o Elias, que falou na relação daquelas guerras, então há uma relação, não sei nem se o Flávio José Não, não identifica não. o Micaías, Não, não, ele não identifica. Mas Agora, tem ao que há quem diga, estudioso que fala que Micaías só aparece aqui e na passagem com relato de crônica. é. Agora, não é de se espantar. Mas de qualquer maneira, se não for o mesmo, isso mostra que Deus falou outras vezes com Acabe. Exato. Outra vez. O que mostra aquela insistência que Deus deu a Acabe para que ele se convertesse e sempre a dureza do coração do Acabe. De qualquer maneira, o Micaías estava preso. Isso mostra também a longanimidade de Deus, né? Mostra Para com Acabe e para com o perdido em geral. É. Né? Então, de qualquer maneira, até o eunuco falou, olha, aproveita, Micaías, aproveita. Se você profetizar bem, você até escapa da cadeia. É verdade. Do jeito que a coisa tá, já que o rei Josafá quis ouvir você, então você tem a sua oportunidade de se libertar. Quem sabe, você falando bem do rei, isso aqui eu já estou conjecturando, mas não é impossível Não, mas é. que tenha acontecido. Quem sabe você falando bem do rei, você não escapa da cadeia e até o Josafá leva você para ajudar. Porque ele quer ouvir um profeta de Deus, ele tem respeito por você. Quem sabe você vai lá para Jerusalém, para o templo do Senhor. Olha que proposta sedutora. De novo, né? Aí o profeta podia dizer assim, ó, Deus abriu a porta. É de Deus. Quantos? É de Deus, é de Deus. É de Deus. Eu só dou uma ajeitadinha ali, repito o que está todo mundo falando e saio livre. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Né? É verdade, olha só, é uma proposta bastante sedutora, porque ele já está passando uma dificuldade. Que tudo indica que ele estava preso mesmo. Tanto que mandou buscar. Exato. Mandou buscar Ele volta, e lá no volta. versículo no 26 diz assim, então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a trazê-lo à mão, o chefe da cidade,
e a Joás, filho do rei. E assim direis, metei este homem na casa do cárcere. Então, quer dizer, se voltar, não é? E ele voltou numa situação pior do que estava antes. Então, aquele artigo que uma vez passou para nós sobre como corromper um político né? evangélico. É exatamente assim. Difícil a situação do Micaías, né? Quantos nos nossos dias também não falaram, é agora mesmo que eu vou escapar daqui. Deus abriu essa porta. Deus abriu essa porta. Né? Trouxe o rei de Judá, que é um rei temente a Deus. Um rei que me respeita. Se eu falar lá, ele me leva junto. Bom. Mas Micaías, como um profeta de Deus, tinha temor a Deus. E respondeu então que somente aquilo que Deus falasse, ele ia profetizar, ele ia dizer. E aí ele vai na presença de Acabe e de Josafá e profetiza então. Respondendo à pergunta de Acabe, ele profetiza que sim, que o povo, que Acabe deveria subir. É subir? Ir a Ramote-Gileade, que ele ia vencer a guerra, a batalha. Então, Micaías não resistiu à tentação, não é? Não. Uma ironia, né? Não foi exatamente. Ele não resistiu à tentação? Tanto que, de novo, uma amostra de que Acabe sabia a verdade. Ele vai dizer, eu já falei para você falar a verdade. Mas por que então? Aí algumas pessoas perguntam, mas por que ele falou isso? Por causa da visão que tinha tido? Não, por que ele disse, sobe e serás próspero porque o Senhor a entregará na mão do rei? Então, por causa da visão que ele tinha tido? Porque depois ele vai relatar a visão que ele teve. Não, sim, então, depois ele vai relatar a visão. Mas aí, é importante a gente ver aqui, porque quem lê isso aqui, pensa que o Micaías caiu na proposta sedutora. Caiu na proposta sedutora. E depois teria se arrependido. Porque o rei mesmo não acreditou. Aí, é uma leitura que se faz disso. Por quê? Aí você que é professor de português sabe muito bem. Porque aqui entra uma passagem interessante que é a questão da ironia. Quer dizer, está escrito aqui, mas a fala, como ele falou, a gente não sabe. Eu esqueci daquela dimensão da língua. Esqueci o nome agora, que na linguística fala. Que é essa questão. Esqueci. Agora que é justamente porque tem a dimensão as dimensões da linguagem, tem uma pragmática, né? Que a pragmática é só pela fala que que a maneira como você fala. Quer dizer, ele falou de uma maneira irônica. Tanto que o outro versículo o próprio rei disse assim, fala sério. Quantas vezes fala sério. Certo? Ele deve ter falado assim, sobe, serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Quer dizer, debochando do que os outros falavam. Entendeu? Tanto que o rei falou, olha, até quantas vezes que não fala senão a verdade? Quer dizer, fala sério. Foi isso que ele quis dizer. Linguagem Entendeu? pragmática. É a dimensão pragmática. Que é aquela história, por exemplo... Por exemplo, quando alguém bate na porta, lembra? A gente deu essa. A porta. Pode entrar, a porta está aberta. Como é que se a porta está aberta? Está fechada. Se ela está fechada. É a linguagem pragmática, né? Quer dizer, não tranquei, né? Pode entrar, quer dizer, você está com acesso livre. É uma forma de você falar que, na lógica, não tem sentido. Né? Mas é a pragmática. Essa é uma forma de entender. É isso? Não, só se pode entender assim. É porque algumas pessoas, se não veem essa questão pragmática, acham que ele mentiu, nem o rei acreditou na mentira dele, e aí, confrontado pelo rei, ele se arrepende e fala a verdade. Então ele teria se deixado levar pela proposta sedutora e teria se arrependido. Essa é a outra leitura, mas não é uma leitura que faça sentido. Sim. Porque o
rei, mesmo sabendo que era mentira, porque o rei já sabia que era mentira, quando ele falou, não tem nenhum profeta do Senhor aqui, Sim, ele já sabia que era. Mas ele queria confirmação para Josafá. Então, se ele falasse isso de uma forma séria, Acabe teria parado ali. É. Ele não teria falado, Fala, né? fala sério, não é? Porque ele não ia arrumar pelo em ovo. Né? Então só tem sentido isso. E o que mostra a integridade do Micaías. Entendeu? Que mostra a integridade do Micaías. Até pela visão que ele teve. Porque na visão que ele teve... A visão que ele teve, vamos Isso. adiantar então. A visão que ele teve, ele descreve que, no versículo 19, a partir do 19, né, ele fala assim: viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto dele, junto a ele, a sua mão direita, a sua esquerda, e disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E aí, até que um espírito, versículo 21, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas, e tal. A primeira mensagem de Micaías não concordaria com essa ideia de enganar o rei. E a segunda, versículo... A segunda, que é quando Acabe fala a verdade. E aí ele fala aqui, ó, via todo Israel disperso, tal, é o resultado do engano que ele teve, provocado pelo espírito de mentira. Vamos de novo. Então, olha só, teve a visão, ele relatou a visão. Na visão, Deus pergunta: quem induzirá? Tal. Tá bom. Aí quando Micaías, então, profetiza, ironicamente mesmo, ó, pode subir, pode ir a Ramon, tá concordando com isso. E quando ele fala: ó, vi todo Israel disperso, é o resultado disso. Mas aí eu digo assim, se ele tivesse mentido, porque se você não lê a leitura, não faz a leitura da ironia, é porque ele primeiro mentiu e depois se arrependeu de ter mentido. Que nem o rei. Então, ele teria também sido usado por esse espírito de mentira. Por isso que não faz sentido. Não faz sentido, porque ele sabia que tinha um espírito de mentira. Então, por isso que ele é irônico. Ele é irônico, não é? E aí, por causa da ironia dele, Acabe fala para ele, fala sério. Por isso que eu digo, fala sério. Aí, então, ele vai dizer: não, Israel, eu vim de Israel, disperso, tal. E aí, depois, ele vai contar que teve essa visão. Por quê? Porque na hora que ele falou mal, né, falou a verdade, aí Acabe quis justificar para Josafá. Por isso que não tem sentido, que se ele tivesse falado sério, Acabe morria o assunto ali. Como ele falou debochadamente, aí Acabe mandou ele falar sério. Por quê? Porque ele queria impressionar Josafá. Quando ele fala sério, aí qual é a justificativa que Acabe dá para Josafá? Eu não falei para você que ele sempre profetiza de mim mal? Quer dizer, ele quis dizer o seguinte: não é Deus que está falando, é a implicância dele comigo. Aí, então, Micaías conta a visão. Aí Micaías conta a visão. Então, como Micaías sabia que havia um espírito de mentira atuando, ele não iria mentir. Senão... Não tinha sentido, senão é porque ele teria sido dominado por esse espírito de mentira. Não é? Então, e se ele tivesse sido dominado pelo espírito de mentira, ele não iria se arrepender. Porque o espírito de mentira tinha sido mandado por Deus para enganar todos os profetas. Então, por isso que a única leitura possível é a linguagem irônica. Né? Agora, essa visão dele é outro problema que se tem. É outro problema? Que as pessoas... Caso que o Senhor que... Como que tem um espírito de mentira no céu? Como é que tem um espírito de mentira no céu? No caso do Jó? Aí tem aquela questão do Jó. É isso mesmo. Que em Jó, os filhos de Deus se apresentaram e Satanás se apresentou no meio. Então esse espírito de mentira não é um anjo.
bom. É porque Deus é soberano. Exato. Há mais uma exceção. Aí, mais uma vez, Deus permite que um espírito de mentira se apresente, quer dizer, um anjo mau, um demônio, que se apresente Para cumprir o para propósito cumprir dele. o propósito de Deus. Então, mas diante no caso jurídico, o réu, o bandido também comparece diante do juiz, né? Sim, Quer sim. dizer, não, quer dizer, isso não tem nenhum problema, né? Até Por quê? na Porque igreja, isso aí verdade, estava dentro do desígnio de Deus. de Deus. Então, não é que os demônios se apresentam no céu. Mas E Deus Deus- permitiu que esse se apresentasse. E aqui já é um juízo de Deus sobre Acabe, né? E, na verdade, a gente pode até especular um pouquinho mais. Quem sabe até esse espírito de mentira, até mandado pelo diabo, quem sabe, isso é uma conjectura, mas achava que o espírito de mentira enganando Acabe, levava Acabe e Josafá junto. É uma hipótese, né? É verdade. E aí destruía, Até porque Acabe já era dele. exato, Acabe já era do, né? Tá na mão destruía. Por quê? Porque Josafá estava seduzido pelo mal. Destruiu o enganado plano de pelo Deus maligno. da promessa da vida. Então, quando Josafá estava entrando no Salmo 1, aos pouquinhos. Você entendeu? É verdade. Agora, quer dizer, o espírito de mentira vem se Não, vamos aproveitar da situação aqui. Deus está querendo que alguém induza Acabe a ir. Né? Então eu vou induzir. Né? Agora, Deus já tinha induzido. Porque Acabe resolveu, planejou e a destruição. Aqui os profetas só estavam ali para fazer uma confirmação que ele colocou para poder convencer, para poder tirar qualquer dúvida do Josafá. Então, quer dizer, O papel na secundário. verdade, aquele espírito de mentira tinha um papel secundário, que era o de enganar Josafá. Por isso que o espírito de mentira, que se apresentou, ele não estava querendo, estava de olho em Acabe, estava de olho em Josafá. Matando Josafá. Acabava a Se descendência. bem que havia o filho de Josafá casado já com a Sim, Atabel. mas aí, veja bem, já está aí com Baal e tudo. Já- Fala Então, espírito de mentira. Tanto que a Atabel vai dar um trabalhão. Exato, vai dar um trabalhão no reino. Quer dizer, o objetivo aí era que destruir Josafá para destruir o culto a Deus lá. E outra, sem fazer isso com Josafá, quase que acabou, né? Exatamente. Ali com Davi também não veio um espírito também para induzir Davi, no caso? Foi, ele já falou, Foi, né? né? Do Satanás. O caso também do Pedro, quando Jesus falou, eu orei para o diabo não se Andar andar. contigo. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe que quando o eu prevalece, quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente dá lugar ao diabo, ele começa a cirandar conosco. Ele começa a nos querer envolver. Ali Pedro deu lugar ao diabo, porque... Deu. Como é? Deu. Não endemoniado, não é isso, né? Ele foi. Ele... Uma brecha que o pessoal fala, né? Eu digo, dei lugar ao diabo. Não, Qual a não, brecha não. que ele deu? Ele se. É o eu. É o eu. É o eu. Por quê? Porque a gente encontra. Autossuficiência, Pedro né? não aceitava de jeito nenhum que Jesus falasse que ia morrer, que ele não aceitava. Ele não, de maneira nenhuma. Não seria no sentido assim carinhoso. Por isso que Não, Jesus mas é o demorou sentido por do ele. eu, mas é o sentido do eu. Quer dizer, o que o senhor está falando, eu não aceito. O Messias não é para morrer. O Messias é para Então reinar. prova aí novamente a dimensão pragmática, dá de entender que Pedro ele foi truculento numa dimensão pragmática. Porque se ele dissesse assim, não, senhor, eu não quero que o senhor morra, no sentido assim, não de ser impostor. mas Ele falou meio impostor. Não, eu acho que é no sentido truculento, mas no sentido de não aceitar a vontade de Deus. Posso fazer uma observação? Não fazia sentido na cabeça dele. Então, ele está falando Messias que é sofrer, assim. O Messias sofrer não faz sentido.
E é importante lembrar que ele era zelote, né? Então, é isso que eu ia falar. O pastor Ailton sempre fala que ele era zelote. Quer dizer, a Quer mentalidade... dizer, aquela mentalidade da revolução, do Messias político, daquele que vai vencer. Quer dizer, não tinha se negado ainda, né? Ele não tinha se negado. Bem colocado. Não é? Gostei dessa. Eu tinha sempre algo para fazer. Agora, não é endemoniado, né? Acho que... Não, ele não foi endemoniado. Ele foi não. usado, ele nunca foi endemoniado. É. Tanto que... o Influenciado, diabo né? Influenciado. Mesmo quando Jesus afasta Não, mesmo de mim, situação Satanás. dos- Eu só acredito que naquele momento o diabo usou a boca do Pedro. Usou a boca, mas não incorporou. Não incorporou. Ele usou a boca, quer dizer... Ah, Assoprou Ele uma- soprou, o pastor Ailton fala isso. Soprou no ouvido dele. Por quê? Porque o diabo. O que Jesus fala nessa passagem aí? Para trás de mim, Satanás, que não conhece, porque não conhece as coisas de Deus, mas só conhece as coisas dos homens. Aí é o grande por isso, mais problema. uma vez, a escola dominical. Porque, qual é o problema? O problema, qual é a maior sugestão do diabo? É quando ele faz a gente pensar com a mentalidade humana, com a lógica humana. Quando você começa, o diabo começa a levar você para você pensar de acordo com a lógica humana, você corre o risco de fazer as coisas que o diabo quer. Porque o diabo, ele sabe como nós pensamos, ele sabe qual é o sentido que nós damos às coisas, e ele faz prevalecer as coisas de tal maneira que você, levando pelo lado da lógica, as coisas de Deus não fazem sentido. Então é a velha serpente de Gênesis 3. Exatamente. E ele sabe o nosso ponto fraco, né? Ele sabia o ponto fraco de Pedro. Que é esse negócio, não, vamos ganhar todo mundo, vamos vencer esse negócio. E aí soprou, falou, não, Senhor, jamais. Tem pena de ti, tem compaixão de ti, isso jamais vai te acontecer e tal. Tanto que quando Jesus disse, vocês vão me abandonar, todo mundo pode abandonar, mas eu não. De novo. Ele precisou negar a Jesus para poder entender que ele não podia prevalecer. É por isso, por que Jesus permitiu que ele negasse? Por que falou que ele ia negar? Porque se ele não passasse por essa experiência, para mostrar que ele nada significava, ele jamais... Mas ali, Jesus, ele estava como 100% homem, então ele tinha a sabedoria. Ele sabia que Pedro ia negar, mas segundo o atributo da sabedoria, mas não o atributo de onisciência, né? Não, veja bem, não dá para a gente separar Jesus e homem e Deus. Quer dizer, e mesmo o Jesus homem, Deus revelou a ele. Porque quando ele profetizou. Revelou. Eu gostei dessa palavra. Revelou. Revelou, porque antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Então, aí como ele estava ungido pelo Espírito Santo. Revelou. E o Senhor conta os segredos aos seus, né? Bem colocado. Ficava também numa dúvida dessa. E Pedro sempre está... Eu li aqueles bolsos lá sobre Pedro, lá que a gente estudou. Pedro sempre está fora do eixo, né? Fora do... Inclusive aqui tem um trimestre. Teve um trimestre, que foi o primeiro trimestre de 1935. Aqui está escrito Paulo, mas está errado. Pedro. É Pedro. É a vida cristã de Pedro. Agora, Jesus, ele falou, Pedro, sobre... Jesus, ele chegou para Pedro, no lugar do Pedro, que a gente pode ver que João é o amigo número 1 de Jesus, que colocava a cabeça ali no peito de Jesus. Qual o motivo? Não, é João, né? João, exato. João. Por que Jesus não poderia falar assim, olha, João, é sobre você? Porque Pedro era mais intrépido, mais ousado, aquele temperamento forte. Será que é por causa disso? Porque João, ele tinha já um temperamento mais brando, por isso que Jesus não escolheu o João. É porque Deus revelou a Pedro o mistério da idade. É porque Deus revelou a Pedro. E a soberania não dá pra gente saber, porque é algo soberano, né? Soberano. Mas Pedro é porque também é muito volúvel, né? Deus quis dizer assim, é o caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem defeito. Pedro tinha mais defeito que João, posso dizer isso? Exatamente. Ele era mais velho também, né? Então tem todas essas coisas. Tudo isso, né? O problema aqui, ó, o missionário também, mas agora é o Niels Castberg. Ele diz assim, quando ele fala sobre Pedro, ele fala assim, até Pedro vacilou. A confiança em si próprio
e o sono em Getsêmani fizeram-no seguir de longe o seu mestre. E esse seguimento de longe o pôs num lugar abaixo. E estando Pedro embaixo, o versículo 66 lá de Marcos 14. Então, o que ele mostra aqui? Ele mostra que o problema de Pedro era a confiança em si próprio. Autoconfiança. Né? É a autoconfiança. Né? É aquele negócio de confiar no braço Diz da assim, carne, que falou na última aula. Do maldito homem que confia no homem. Quanto pode chegar um crente que pela sua fraqueza carnal não vigia nem ora constantemente? A queda de Pedro deve ser um sinal para cada crente de hoje não fazer o mesmo. É possível que o melhor servo de Deus caia no pecado enquanto está neste mundo. Entretanto, para o tal também há possibilidade de arrependimento e salvação novamente. O galo cantou quando Pedro proferiu a última palavra de juramento infeliz, mas logo se lembrou da palavra do mestre. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. A lembrança da palavra de Jesus e o seu olhar foram bastante para derreter o coração de Pedro, que retirando-se dali chorou amargamente. O pecado traz choro e tristeza, o arrependimento, porém, traz alegria. Então o problema é a confiança em si próprio. Né? A confiança em si próprio. Que era o problema do Acabe. Só que o Acabe não se arrependeu. E Pedro se arrependeu. Né? Vamos lá então. O Samuel fala alguma coisa da questão da primeira profecia de Micaías? Não fala. Não fala. Agora só tem um finalzinho aqui que isso é conclusão. Muito bem. Então, caminhando para a parte final aí. Não, então fica explicitado esse negócio do espírito de mentira, né? Ficou, não é um anjo bom, não é na terra. Foi sim, é verdade. Deus que... Ok, nós paramos onde? Na visão, né? Na visão. Não, a gente deu uma pulada da visão. Na verdade, quando Deus... Você tinha parado, é o seguinte, que aí o Acabe falou para ele, fala sério. Aí o que ele disse? Aí ele profetizou, versículo 17. Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E diz o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Quer dizer, é a perda da guerra. A derrota. A derrota. Micaías que confirma o que ele já tinha ouvido antes. Por Elias. E por aquele filho do profeta, que se não fosse Micaías é um outro, que também tinha dito que como ele tinha poupado o rei da Síria, o rei da Síria iria matá-lo. Exato. Né? E é o que vai acontecer. Feito isso, Acabe fica irado de novo, tenta se justificar diante de Josafá, está dizendo aquilo que ele já tinha dito, que o Micaías nunca profetizava algo bom sobre ele. Conta a visão, Micaías conta a visão, nós já relatamos aqui, e depois disso eles vão para a guerra. Não é isso? Não, tem um episódio muito importante aí. O profeta, o que o profeta Zedequias faz? É verdade, não. Diante de toda essa dificuldade que o Micaías causou, por falar a verdade, e o Zedequias ficou contrariado, obviamente, porque Zedequias estava falando também o que era bom para Acabe. Versículo 24. Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha, ele é arrogante. Quer dizer que ele apanhou ainda Micaías. Ele apanhou. Foi ferido no queixo pelo Zedequias. O homem era tão espiritual que feriu o profeta. E ainda disse o seguinte, quem é que disse que Deus falou com você? Como é que passou Deus de mim para você? Vê a situação do Zedequias. E aí o Samuel Ministro diz assim... enganado. Não é possível, porque... Mas esse aí estava possuído. Esse estava possuído pelo espírito de mentira. Esse estava possuído. Né? E o Micaías, o que ele fez? Revidou. Não revidou. O versículo 25 fala assim, então Micaías disse o seguinte, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Porque ele ia fugir, né? Exatamente. Acabei a perder a guerra e Zedequias ia ficar disperso também. Tem que fugir. Agora, qual é a maior pena para um exibido?
pena? Não é punição? Fala. É a maior punição para alguém que se exibe. É uma humilhação, né? É o esconderijo. É, porque não tem é. como. Não tem como... Quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Quer dizer, normalmente a gente poderia pensar, Deus ia falar assim, vai morrer também. Não. Tocou no ungido do Senhor. Vai morrer. Não. Ele diz assim, olha, você não vai morrer, mas vai ficar esquecido, escondido, envergonhado. Vai perder a posição, já que você é exibidão aí, você vai perder essa... Que de câmara em câmara, quer dizer, de quarto em quarto, de lugar em lugar, ele vai ficar escondido. Quer dizer, ele vai sumir, fugitivo. Fugitivo, quer dizer... O famoso lá, o Caim, né? Exatamente. Então, às vezes, falam, qual é a maior pena? O cidadão aí tá vivo, pregou tanto, inventou tanta história e nem doente ficou, mas não tem pior punição para um exibido do que ele sair dos holofotes. Ficar no anonimato, né? Ficar no anonimato. Maior pena. Ficar na E aí aconteceu isso, ficou no anonimato. Agora, o salmista diz assim, assim como Ezequias estava em oposição a Mica, assim também os profetas de hoje, que não têm contato com Deus, oprimem e batem nos que falam a verdade. De hoje. Quando, né? 1934. Então apanhe, viu? Bastante dossiê, né? Meu Deus. Eu esqueci aqui. A maior pena para o Exibido O é exibido. o anonimato. Como que é? Assim, repete aí as palavras do Samuel Luiz. Assim como Zedequias esteve em oposição a Mica, assim também os profetas de hoje, que não têm contato com Deus, oprimem e batem nos que falam a verdade. Batem. Esse batem aí dá pra entender muita coisa, né? É, exatamente. Tira daqui, cala a boca, não é verdade? E aí o que fizeram? Aí o Micaías profetizou com relação aos Zedequias, e o que ele ganhou com essa profecia? Aí foi preso. Voltou a ser preso. Voltou a ser preso. Numa condição pior. Ia ser sustentado com pão da amargura. Não, Pão de angústia pão e de água de angústia e água de amargura. Até que venha em paz. Até que Acabe voltasse em paz. E aí ele fala, ó, faz o seguinte então. Se você voltar em paz, quer dizer que eu não falei nada de Deus. E a gente vai saber que Acabe não voltou coisa nenhuma. Né? E as últimas palavras, Micaías aí. Ouvi todos os povos. Exato. Ouçam. Ouçam todos. A Bíblia não fala o que É uma aconteceu pena. com Micaías, se ele foi solto, se ele continuou preso. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas é interessante a gente ver que ele se manteve íntegro. Ele se manteve íntegro, falando a Ele verdade. tava- E foi tratado da mesma maneira que aquele profeta Jeú foi tratado pelo rei Asa. E que Jeremias vai ser tratado depois também. Também né? é. Esse pão de angústia, quer dizer, é uma prisão mais... Hoje seria o regime... Josué fala que é pão como e é o água. nome? Aquele, o RDD, que eles põem aí a turma da pesada aí, o regime disciplinar diferenciado, que só tem uma hora de sol, que é solitário. Esse aqui era a pior situação, né? Era só a pão e água, quer dizer, com restrição de alimentação, no cárcere interior, no lugar mais penoso. Foi isso que ele conseguiu. Mas ele foi fiel a Deus. Isso que é importante. Que é Então, quer dizer, quem fala a verdade não tem promessa de prosperidade material nessa vida. Não tem. E mesmo de alguma vez Veja, beleza, né? porque a gente não sabe nem se ele foi solto. A ordem do rei, até que eu volte em paz, pode ser que o novo rei, que a gente vai citar proximamente, por temor, Pode ser que Josafá, tenha soltado. depois que voltou da guerra, pode ser. Viu que realmente se cumpriu o que ele profetizou. Mas Josafá foi para casa dele, nem voltou para Samaria. Não, Ele mas estava em mandado Samaria. buscar, a gente não sabe, né? Não sabe. Eu creio que Deus não revelou aqui porque tem casos que ele não livrou. O caso de João Batista, não livrou da forca, né? De ser decapitado.
Mas o caso de Sadraque, Mesaque, Abednego, o caso de Daniel. Então, é a soberania de Deus. Exatamente. Então, Mas ó, o caso de Sadraque... mas o que a gente vê tem uma semelhança. é o que o Samuel Nisson diz aqui. Mica foi aconselhado para agradar o rei e acompanhar os outros profetas. Entretanto, ele teve como verdadeiro alvo de profeta só falar o que o Senhor dissesse. Só crer e só falar o que o Senhor tem dito é o sinal dos verdadeiros discípulos e dos verdadeiros profetas do Senhor. Era esse o alvo dele. Ele pouco estava se importando se ia ficar preso, se ia ser solto. É o ser fiel até a morte, ser né? fiel até a morte. Que é É prometido pra nós esse que também. tem que ser o nosso alvo. Aí, continuemos. Agora vai ser a morte de Acabe. Vamos acabar com Acabe. Tendo dado de ombros para a profecia de Micaías, Acabe foi para a guerra. Foi para a guerra e aí ele traçou um plano aí. Traçou um plano que era o seguinte: o plano era trocar de roupa. O Acabe ia se vestir como um soldado, para não se parecer com o rei. Ele já sabia que ele ia morrer, né? Olha, ele quis dar um jeitinho para ver se não morria. Quis escapar de Deus. Exatamente. E falou para Josafá ficar com a roupa de rei. Olha que situação. Até porque a Síria ia procurar o rei. Exatamente. Olha como fica a situação de quem está do lado do inimigo. Quer dizer, ele foi levado para a guerra e, além de ser levado para a guerra, foi posto como alvo. Na linha de frente. Na linha de frente. Quer Quase dizer, Urias. o rei se disfarçou. Acabe se disfarçou de soldado e deixou Josafá como rei de Judá. Como é que Josafá deixou uma coisa dessa? Para você ver como ele estava totalmente Dominado. envolvido, totalmente dominado. Né? Não tem jeito. Se você entra na companhia, faz aliança com o maligno, você vira alvo. Porque o objetivo, mais uma vez eu insisto, o objetivo do inimigo era destruir Josafá. E isso fica nítido nessa Atitude de né? Acabe. E aí acontece, o rei da Síria, porém, tinha dito que era para acabar só com o rei de Israel. Acabar só com Acabe. Que é outro usado pelo diabo. Por quê? Não é para atacar ninguém, só atacar o rei. Só o rei. E o Acabe se disfarça. Então vocês veem como o diabo monta tudo para pegar o Josafá. É verdade. E o perigo, né? Porque o Ben-Hadad era outro, que a gente vai falar dele, mas era outro, a gente já viu aqui que era outro que resistia a Deus. Né? Era outro que não aceitava a Deus de jeito nenhum. Tanto que ele achou que os deuses eram Deus dos montes. Então era alguém também que estava usado pelo cão. Você vê que não tem saído. O servo de Deus, ele é o alvo para ser destruído, para ser morto. O trabalho do diabo. Matar, roubar e destruir. Faz o Acabe se disfarçar de soldado aqui, faz o rei da Síria dizer que é para matar só o rei. E aí, o plano dele vai ser frustrado. O que acontece? Na guerra, então, Josafá está lá vestido como rei, e aí os soldados de Ben-Hadad chegam lá para matar o rei Josafá, como se fosse o rei Acabe. E aí Josafá, eu já disse que Josafá gritou. E certamente foi um pedido de socorro aí que ele fez, né? A Bíblia é muito sucinta nesse ponto. Lá em Crônicas também fala que ele gritou. Muito bem. Esse gritou não dá também. Dá entender, não sou eu. Sim, desespero, né? E também o grito de pedir socorro a Deus também, né? Dá pra entender isso aí, porque... Onde que eu fui amarrar meu... Exatamente. Onde que eu fui amarrar meu jegue? Olha, meu Deus. E aí Deus intervém, os soldados de Ben-Hadad reconhecem que não era o rei Acabe, e Deus dá um jeito, porque o Acabe ia morrer mesmo. Como? Versículo 34. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro... Bom, então por um acaso, entre aspas, né? Por um acaso, um homem, a gente não sabe nem quem foi,
atirou uma flecha pro alto e caiu O José fala que foi no pulmão de Acabe. E aí Acabe, tendo sido atingido... Só onde tinha brechinha na roupa dele. Só onde tinha... A única brechinha. Quer dizer, o homem atirou ao acaso, mas a pontaria de Deus não era por acaso. Pelo contrário, era certeira, né? Era certeira. E aí, ferido, Acabe, não querendo que o povo desfalecesse, falou, ó, me coloca no carro ali e tal. E aí o soldado colocou no carro, ele ficou lá até o fim do dia e foi esmorecendo. Esmorecendo, o sangue jorrando, né, certamente. E morreu. Versículo 35. E aí foram lavar o carro onde? E aí, depois de morto, foram lavar o carro lá em Jezreel, não é isso? Em Jezreel, onde havia justamente a profecia de Elias, né? Que ele ia Os cães iam sangue lamber. E aí, lavando o carro lá, lavando o sangue, porque jogou muito sangue. Versículo 38, fala assim, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Tá certo? Conforme a palavra que o Senhor tinha dito. E aí acabou a história de Acabe. Exatamente. Então cumpriu-se. O rei da Síria, que matou, porque foi o exército da Síria, foi um homem do exército da Síria. E o rei tinha mandado matar o rei. Cumpriu-se o que tinha sido dito por aquele filho do profeta, como ele poupou a vida de Ben-Hadad, Ben-Hadad tiraria a vida dele. Então ele trocou a vida de Ben-Hadad pela vida dele. E os cães lamberam o sangue dele. Só não comeram a carne dele, porque ele tinha se humilhado, pedido para não acontecer isso com ele, nem ele e ele também não viu o fim da dinastia dele. A dinastia dele não acabou com ele. Ele vai acabar com... Ele vai ter ainda mais 2 reis, essa dinastia. E Acabe, os cães lamberam o sangue dele em Jezreel, por como ele havia dito, né? E ainda num lugar vexatório onde as prostitutas se lavavam. Por quê? Porque ele foi um prostituto espiritual. Tá? Ele prostituiu o povo, né? Ele foi infiel a Deus. Ele se casou com Baal, né? Então ele fez isso. Foi um fim trágico para um homem que Deus deu todas as oportunidades possíveis para viver. Mas o Acabe acabou. E nós acabamos o Acabe. E na próxima aula nós vamos estudar um rei de Judá. Jorão, o filho de Josafá.